O ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, participou da coletiva do Comitê de Crise do Governo Federal para o combate à pandemia. Segundo o ministro, o MME vem trabalhando junto com outros ministérios, principalmente nas ações transversais, mas desde meados do mês passado estamos também trabalhando junto com as empresas e associações do setor, isso tudo visando garantir a segurança energética do país e o abastecimento de combustíveis e minerais. O ministro assegurou: podemos dizer que a segurança energética do país está garantida, bem como o abastecimento de combustíveis e minerais. Assista. Muito obrigado, ministro Braga Neto. Boa tarde. O Ministério de Minas e Energia ele vem trabalhando de forma coordenada com o restante do governo, com os demais ministérios, principalmente nas ações transversais, que são praticamente 90% delas. Mas desde meados do mês passado, nós estamos trabalhando também de forma organizada e coordenada com um método que foi estabelecido com todos os órgãos e empresas vinculadas ao Ministério. Da mesma forma, com as associações da cadeia econômica dos setores elétrico, petróleo, gás e biocombustíveis e da mineração. Criamos comitês setoriais que se reúnem diariamente com todas essas pessoas. E isso tudo visando a garantir a segurança energética do país e o abastecimento de combustíveis e minerais. Trabalhamos também e tivemos reuniões na semana passada e já estabelecemos também uma metodologia de trabalho com todas as secretarias de infraestrutura dos estados. E também estamos trabalhando com os organismos internacionais e também com outros países para a troca de experiências, de processos e também de soluções para as dificuldades e os desafios que temos pela frente. Mas, de forma tranquilizadora, nós podemos dizer que a segurança energética do país está garantida, bem como o abastecimento de combustíveis e minerais. Muito obrigado, ministro Bento. Ministro Marcelo, por favor. Boa tarde a todos, colegas ministros. É importante a gente ressaltar que o turismo brasileiro ele tem um impacto de 8,1% em todo o PIB nacional. Portanto, um setor que realmente tem uma contribuição muito grande com a agenda econômica do país. E esse setor ele vinha realmente num crescimento muito importante ao longo do ano de 2019. Para ilustrar bem isso, a própria economia cresceu 1,1%, o turismo ele cresceu no ano de 2019 2,6%. Nós conseguimos gerar 163% de emprego a mais do que o mesmo período, ou seja, do que o ano de 2018, e de repente fomos surpreendidos com essa crise mundial, com essa pandemia. Logo no primeiro caso identificado no Brasil, se não me falha a memória, no dia 26 de fevereiro, o Ministério do Turismo, nós convocamos uma reunião extraordinária com o CNT, o Conselho Nacional de Turismo, para que pudéssemos, junto às entidades representativas desse setor, desse segmento, debater não só as ações, mas bem como os possíveis impactos que causaria no setor do turismo, tanto no Brasil quanto no mundo. Ao longo do tempo, nós permanecemos com esse diálogo com o setor, com o Conselho Nacional de Turismo, com várias das maiores entidades representadas, para que a gente pudesse, então, junto ao Ministério da Economia, elaborar um plano que evitasse o desmonte do setor do turismo, que certamente foi o primeiro a ser impactado e um impacto brutal. São vários os segmentos que passaram de 100% de receita para 0%. Então, nós balizamos a partir desse momento o trabalho do Ministério do Turismo em 3 pilares. O primeiro deles foi exatamente esse socorro às empresas no que tange
as questões trabalhistas, a medida provisória que foi publicada hoje. O Ministério do Turismo editou uma medida provisória nesse sentido, que foi acolhida pela economia, o texto foi acolhido, foi inserida nessa medida provisória que foi anunciada hoje, para que a gente pudesse realmente ter uma atenção especial com todo o setor do turismo. Nós sabemos que praticamente 80% ou mais de 80% do turismo, essa cadeia produtiva, ela gira em torno dos micro e pequenos empreendedores. Portanto, nós precisávamos de ter ações imediatas que socorressem os empreendedores individuais, os micros, os pequenos, os médios e os grandes empresários do setor. Então, essa foi uma preocupação, talvez a principal preocupação, esse um pilar, que já foi anunciado, contemplando 100% do setor hoje nessa medida provisória. E um segundo ponto, o segundo pilar foi exatamente na relação entre empresas e consumidores. E para isso, o Ministério do Turismo, junto ao Ministério da Justiça, nós elaboramos também uma medida provisória que já está no seio, no sistema do governo federal, que prevê medidas que vão resguardar, obviamente, esse é o principal foco, resguardar 100% o direito dos consumidores, mas também de maneira que conseguíssemos preservar ou deixar de cobrar o reembolso imediato das empresas. Então, essa medida provisória ela vai desobrigar as empresas a fazer o reembolso imediato, mas também obrigando que essas empresas possam, num prazo máximo de 12 meses após a pandemia, elas façam na totalidade, na integralidade, sem custos adicionais ou multas, entregar esses serviços aos consumidores. Isso aí é uma medida extremamente importante, porque muitas das empresas, sobretudo de entretenimentos, de shows, pacotes turísticos, as empresas se viram num fluxo de caixa zerado e ainda ter que retirar o reembolso, isso aí seria catastrófico. Então, visando o direito do consumidor preservado e também preservando a não quebra dessas empresas, para que essas empresas não quebrassem, preservando os empregos, essa medida provisória ela foi editada. E é importante aqui nós alertarmos a todas as empresas da cadeia produtiva do turismo, ou até mesmo fora do turismo também, que o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, ela disponibiliza hoje um site, que é o consumidor.gov.br, que permitem que essas empresas se cadastrem no site, que serve como uma câmara de conciliação diretamente com o consumidor. Isso aí é uma ação muito importante, nós já temos uma média de 80% de êxito nessas conciliações, e será uma ação muito importante para que os consumidores tenham acesso aos seus direitos também. Lembrando que esse site ele serve como uma câmara de conciliação sem ali qualquer mediador. Essa foi uma segunda medida de preocupação para que não houvesse uma judicialização em massa, para evitar que esses consumidores possam judicializar demandando as empresas. E um terceiro ponto, obviamente, que tem que ter uma atenção muito especial também, são com suporte financeiro, ou seja, as linhas de créditos oferecidos desde o empreendedor individual ao pequeno, ao micro, ao médio e ao grande empreendedor, sobretudo visando o capital de giro para que possamos nesse período vencer essa crise. Essa medida ela foi amplamente debatida tanto com o BNDES quanto com a Caixa Econômica, ela já está formatada, será anunciada na próxima semana, e são medidas que visam ter uma clareza muito grande nas regras e também no acesso ao crédito. Obviamente, um crédito que tem que ser mais atrativo do ponto de vista de juros e também do ponto de vista de carências. Portanto, esses foram os principais focos do Ministério do Turismo para garantir a sobrevivência das empresas, o não desmonte desse setor. Em relação à cultura,
ao Conselho, hoje, gestor da cultura, para que o fundo da cultura ele possa também ser utilizado. Isso aí vai demandar uma reunião do Conselho Gestor para que a gente consiga deliberar para que esse fundo da cultura também possa ser utilizado aí para o salvamento, ou seja, esse auxílio para o setor da cultura. E por último, a gente também participou de uma forma muito efetiva na questão da repatriação. Formamos um grupo de trabalho junto ao Ministério de Relações Exteriores, o ministro Ernesto, obviamente o Ministério de Relações Exteriores coordenando todo esse processo, mas com uma efetividade de ações muito importante do Ministério do Turismo. Esse grupo de trabalho ele foi criado ali composto por também as empresas aéreas, a ANAC, para que a gente conseguisse, num prazo mais breve possível, repatriar os 15 mil brasileiros que estavam fora do país. Os números hoje me parece que são 10 mil já repatriados e gira em torno aí de 5 mil brasileiros ainda com essa possibilidade de repatriação. Esse é um foco muito importante, é uma operação complexa, tem muitas variáveis girando em torno de fronteiras aéreas fechadas. Isso aí tem que ser negociado com os governos locais, turistas que não tinham o bilhete de volta, ou pessoas que não tinham o bilhete de volta. Aí envolve, obviamente, a contratação de voos charters para o Brasil. E essa ação ela vem sendo desenvolvida de uma forma também muito satisfatória. E quero também aqui anunciar uma preocupação do presidente Jair Bolsonaro com os profissionais de saúde. Me disse isso há algum tempo e falei com o ministro Mandetta hoje, com o ministro Braga Neto, que dentro do COI, do Comitê de Operações, já está concluído um projeto visando atender essa preocupação do presidente Bolsonaro com os profissionais de saúde. Portanto, a possibilidade de utilizarmos hotéis próximos aos hospitais para abrigar os profissionais de saúde, que seja o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, todas essas pessoas que estão no combate, na linha de frente do combate do coronavírus. Isso aí, obviamente, seria uma operação, uma gestão feita pelo Ministério do Turismo para atender esses profissionais de saúde e certamente melhorando a logística, porque se o hotel é mais próximo do hospital, isso aí vai facilitar o ir e vir desses profissionais e também com o objetivo de resguardar as suas próprias famílias. No mais, essas são as ações do Ministério do Turismo e o nosso objetivo é, junto ao setor do turismo, evitar esse desmonte e, muito pelo contrário, sairmos o mais inteiro possível dessa crise para que na retomada, essa crise mundial do turismo, na retomada o Brasil talvez esteja aí 1 ou 2 passos à frente de outros países e com isso certamente a gente vai ter uma eficiência melhor na retomada do turismo brasileiro. Muito obrigado a todos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.